eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Para quê? Sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. A igreja reunida na face da terra, ela só existe por causa de Jesus. Jesus é o cabeça dela. E a obra do Senhor Jesus foi para nos levarmos a Deus. A obra de Deus, a Bíblia diz que é: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aí a igreja, corpo de Cristo. Os salvos pertencem a Cristo. Os salvos se uniram a Cristo. Os salvos passaram a amar o Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala a todo momento que o Senhor Jesus se entregou por nós voluntariamente. Um sacrifício perfeito. E a Bíblia diz que ele sofreu tudo pela alegria que estava proposta para ele, nos salvar. Então a igreja, que tem os seus títulos, todas elas estão em Cristo. E só esse povo em Cristo é que vai subir. A igreja que estava localizada em Filipos, Colossos, Efésios, uma igreja só. E a mensagem do Espírito Santo foi para todas elas. E elas estão unidas no mesmo Espírito. No mesmo Espírito. O pastor só faz parte do corpo. Cada membro, cada cristão faz parte desse corpo. É o amor de Jesus que conquistou essas vidas. O amor de Deus em Cristo Jesus conquistou. Porque é em Cristo Jesus que nós nos unimos. Há um povo diferente na face da terra. Esse povo se uniu ao Senhor Jesus. Esse povo agora é um povo de Deus. Amém? Então é esse o entendimento. Não tem uma casa dividida, não subsiste. Então, quem se dividiu para Cristo está salvo. Quem se dividiu contra Cristo está condenado. Então é esse o entendimento que agora, por amor a Cristo, esse corpo busca os interesses de Cristo. É esse Senhor que tem que ser exaltado. Esse é o entendimento das Sagradas Escrituras. E a Bíblia é bem clara que o povo, a humanidade toda perdida, em Cristo Jesus se tornaram salvas. E a Bíblia diz que ele ia revelar mais verdades. E essas verdades ia purificar esse povo. Ia santificar esse povo. E a Bíblia é bem clara para que essa salvação que chega através do perdão na cruz tem que perseverar até o fim. Até o fim. A santificação, ela não acaba no perdão, na justificação. Ela acaba na glorificação. Quando chegar na glorificação, ocorreu em mim o que a Bíblia determinava. Porque em Cristo Jesus, Cristo foi feito para nós sabedoria, justificação, santificação e glorificação. Em Cristo não pode ser quebrado nada disso que já foi profetizado na presciência de Deus, que em Cristo, sabedoria, justificação, santificação e redenção. E no final, glorificação. Amém. Em Cristo Jesus, tudo já aconteceu. E quem se enquadrar nisso,
vai morar com ele eternamente. Quem não se enquadrar, não vai. Porque ele é o cabeça para poder governar. Vem a verdade dele para nós podermos andarmos nessa verdade. Como ele vai governar se não tiver com a verdade dele? Só dá para ele governar, eu sou o caminho, se eu estiver no caminho. Só dá para governar, ele é a verdade, se eu estiver na verdade. Só dá para ele governar se ele for a minha vida. Ele disse, eu sou a vida. Amém? O Senhor Jesus. Então a igreja de Filipos, aqui o contexto, uma igreja que estava, ela é caracterizada como digna, que ela ajudava de coração os irmãos. Ela abençoou demais a vida do apóstolo, ela abençoou demais outras igrejas. Ela estava firme, estava crescendo. E ela é elogiada, sofrendo pela causa. Então ela estava bem, mas ela é exortada, que tinha divisão aqui na igreja. Tinha membros que estavam deixando a desejar. E isso é para toda igreja em todos os tempos. Tinha pessoas que estavam buscando ser reconhecida, crescer. O pensamento dela era ela ser projetada, projeção pessoal. Ela não fazia as coisas em prol da igreja. Não tomava atitude visando a igreja, para edificar a igreja. Estava pensando em si. E o apóstolo Paulo entra que isso não pode acontecer, porque o corpo é de Cristo. Então, tudo que os membros têm que fazer, olhar para o corpo todo. É isso. O pastor prega, age, olhando para o corpo todo. O membro age, olhando para o corpo todo. Não pode pensar em si. Amém? Amém ou não amém? E outros faziam as coisas para ser bajulados, exaltados. É pecado também. Amém. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus, para Jesus ser santificado, para Jesus ser glorificado. Antes de qualquer coisa, santificai a Cristo em vossos corações como Senhor. Amém? Esse é o problema, que há uma cegueira do inferno na igreja quanto a isso. Porque o líder olha a igreja toda, o irmão olha a igreja toda, não olha só para si. Ele olha o corpo, ele está preocupado com o corpo. Amém? E é isso que o Espírito Santo usou o apóstolo, que isso não podia acontecer. Alguém que buscasse projeção pessoal, alguém que fazia as coisas pensando em si e não no corpo, olhava só para o seu umbigo. Não pode isso acontecer. Amém? Não pode. Então, e outros faziam por interesse só para si. Mesma coisa. Fazia as coisas buscando os seus interesses. Mas quando alguém é salvo, ele pensa nos interesses de Cristo, não de si. Ele não olha mais para ele, ele olha para aquele que salvou ele. Ele faz tudo para esse ser engrandecido, para esse ser exaltado, porque vai revelar que ele que comanda a minha vida. O egoísmo, ele cai por terra. A autoexaltação cai por terra. A glória terrena cai por terra. E tu vê que todos esses problemas que tinha na igreja, um nomezinho chave, orgulho. O orgulho que está por trás disso. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, ninguém pode fazer nada para ser bajulado. Ninguém pode fazer nada pensando que eu vou ser exaltado.
buscando interesse próprio. Amém? Mas é edificar o corpo, todas as atitudes. Amém, irmão? E isso nós lemos. Para que eu tenho que conhecer as verdades do Evangelho? 27. Para que eu tenho que conhecer tudo isso? 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Para quê? Qual o propósito? Quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça, quer ouvir acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Por isso que o orgulho não tem brecha. A igreja, no mesmo espírito. A igreja, como é que pode? A igreja de Cristo não pode ter dois espíritos. Não pode, pô. Tem alguma coisa errada. Se tiver dois espíritos, é uma divisão. Porque um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Combatendo juntamente, combatendo juntos, sem estar separado, com o mesmo ânimo, com a mesma disposição, com a mesma força, com o mesmo pensamento, concordando um com o outro. Pela fé que vem depois que nós escutamos o Evangelho. É o mesmo Evangelho. Pela fé que é gerada do Evangelho. Todo mundo escutou. O problema é a atenção que eu dei e a atenção que os outros deram. Como eu recebi ele e como outros receberam. Porque a fé é uma só. Porque quando eu recebi, se o Tiago recebeu igual a mim, vai combater junto comigo com o mesmo ânimo. Amém? Vai falar a mesma língua que eu. Porque foi gerada a mesma coisa. E isso é andar dignamente. Porque o propósito, toda a revelação, para que nós possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Amém. Isso é o Evangelho. Amém? Amém ou não amém? Não tem ninguém buscando, não pode ter, buscando interesse só para si, buscando ser exaltado. O orgulho cai por terra, e o orgulho é abominável ao Senhor. Porque o primeiro a revelar o orgulho foi Satanás. O orgulho é uma característica de Satanás, que está entranhado na alma. Amém? Amém ou não amém? E o orgulho, onde permanece o orgulho, eu revelo, é caracterizado a justiça própria. Eu ainda não me revesti com a justiça de Cristo. É justiça própria, como aquele fariseu que falou que não precisava de nada, que não era igual aos pecadores, mas aí veio o outro e falou, não dá nem para olhar para o Senhor. Quem sou eu? Não dá nem para levantar a cabeça. Quem saiu justificado? Mas o que tem ainda sua justiça própria, não se revestiu com a justiça de Cristo, o orgulho aparece. Não, rejeitando a justiça de Deus, estabeleceram a sua. A vontade de Deus, que o Espírito Santo revelou, revela a justiça de Deus. Cristo, o Espírito Santo, a verdade da cruz. Quando eu não me conformo a essa justiça, eu estou estabelecendo a minha. Só que a igreja não tem lugar para isso, porque a igreja é o corpo de Cristo, mais ninguém. Não tem espaço para isso. Não pode, ninguém vai ser salvo fazendo a sua vontade, mas só a vontade de Jesus.
Não tem espaço, amém, irmão? E o fariseu, orando, ele não via, ele não enxergou. Quando alguém enxerga a glória do Senhor, enxerga a glória, se humilha. Ele não enxergava a glória do Senhor, ele enxergava a glória dele. Não sou como os outros. Só dá para falar isso e achar que não precisa de mais nada quem não enxergou a glória de Jesus. Quando enxerga a glória de Cristo, vive na dependência dessa glória. O orgulho cai por terra. Amém, irmão? E com isso dá para nós, de quem vai escutar, se é a justiça de Deus que entrou. Amém? E essa atitude é o obstáculo para que o Espírito Santo não haja nessa vida. O orgulho é o impedimento. O Espírito Santo não age onde o orgulho permanece. Porque não tem como o vinho ficar se o ódio for velho. Amém? Então, o que é isso? A autossuficiência. Não preciso dele. Não preciso da glória dele. Não preciso da ação dele. Isso é complicado, amém, irmão? A Bíblia diz que eu vou morrer aqui precisando. A Bíblia diz o contrário. Amém? Então, a desgraça. Aí tu vê como essas mensagens da Bíblia, nada façais por contenda ou por vanglória, por orgulho, amém? Mas por humildade. Como? Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Isso é que está na Bíblia, amém? Não atende cada um para o que é propriamente seu. Nada de ficar preocupado só com o que é seu. E a necessidade dos outros? É o que diz a Bíblia. Amém? Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Sentindo uma mesma coisa, o mesmo amor. Isso aqui é a unidade. O corpo. E é esse corpo, isso aqui é chamando, em nome de Jesus, irmão. Isso aqui não tinha sido revelado para a igreja. Chegou no conhecimento do apóstolo que estava havendo esse problema. A carta é para acabar com esse problema. Amém. Que não dá para subir assim. É uma revelação. É o Deus revelou o apóstolo para acabar com aquele problema aqui. Deus está revelando para acabar com esse problema aqui. Deus está revelando para acabar com esse problema por aí. Se alguém me tirar como inimigo, segundo Jesus, são sinagogas de Satanás. Amém, Jesus. Que não quer a verdade, não vivem a verdade. E a Bíblia diz que eles vão ver os verdadeiros sendo exaltados, e eles mesmos vão confirmar. Ele estava certo. Está na Bíblia isso. Um dia as sinagogas de Satanás vão reconhecer quem estava certo. Amém, irmão? Então o orgulho é o obstáculo a cair por terra. Um pastor não busca seu próprio interesse, busca o interesse de Deus. Um líder, um cristão, não quer ser exaltado, quer exaltar Cristo. Não toma atitude por conta própria, vive guiado pela palavra de Deus. O orgulho é uma característica dos últimos tempos, dos homens ímpios, sensuais, que não têm o espírito, mas buscam os seus próprios interesses, achando que a vida de piedade é fonte de lucro. Aparta-se dos tais. Amém?
Quem não se conforma, não é só para eles, é quem não se conforma, quem são esses? Os ímpios. Quem não se conforma à sã doutrina de Cristo. A sã doutrina é o quê? Ela cura, irmão. Quem se conforma à sã doutrina sente sarado, sente contente. Não há controvérsia, não tem pensamentos, interesses cruzados. É o mesmo interesse, é o mesmo pensamento, não se opõe, se une em Cristo Jesus. Falam a mesma língua. Quem odiou Cristo, odeia o servo dele. Não tem para onde fugir. Amém? Amém ou não amém? E o que promove na igreja? A pessoa vivendo dominada por esse orgulho, uma indiferença à sã doutrina, esquecendo da vida de santificação, que a Bíblia diz a santificação é a chave depois, não dá para separar a justificação da santificação. Ser perdoado, sem ser santificado, como? Amém, irmão? Santificação significa viver Cristo. Então, quando o Espírito Santo vem para limpar, é para deixar ele limpar, porque está se conformando à sã doutrina. Não rejeita ela e nem ignora ela, quer saber dela. Esse é o cristão. O apóstolo Paulo vai aconselhando, vai falando com essa igreja. Aí ele entra naquele texto: de sorte que haja em vós, na igreja, para todas as igrejas, que haja em vós todas as igrejas que diz ser de Jesus, porque não tem igreja fora de Cristo, só em Cristo. Amém? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Então, se é para ver o mesmo sentimento, qual o sentimento de Jesus? O que ele revelou aqui na terra? Como é que ele se comportou? Então, o conhecimento, nós estamos recebendo conhecimento? Não estamos? Se eu agir fora desse conhecimento, tem o primeiro conhecimento, tem o conhecimento de quem eu era, tem o conhecimento lá no início quem é Jesus, tem o conhecimento que ele veio fazer a meu respeito. Não é isso? Não é tudo um conhecimento que nós não tínhamos? É revelado o amor de Deus. Esse conhecimento eu não tinha. Esse amor foi revelado em Jesus Cristo, com um propósito: me salvar um perdido. Esse conhecimento me santifica. Começa a santificação. Porque esse conhecimento me purifica, me perdoa os pecados. Então, se depois o conhecimento que chegar para mim e eu não viver, esse conhecimento não foi santificado, ele está inchando orgulho. Então, em nome de Jesus, que esse conhecimento santifique. Conhecereis a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, santifica-os, limpa, o amor está lá, o amor limpa. Amém. O conhecimento tem sem santificação, quando permanece o orgulho, o conhecimento está sem santificação. Mas o conhecimento e recebeu a verdade, santifica e vai santificando cada vez mais. Porque o conhecimento incha, o amor edifica. O conhecimento experimental do amor edifica, tira o orgulho, une, fala a mesma língua, o mesmo ânimo, a mesma fé. Porque é um corpo, amém? Então isso, o que nós estamos vendo, acredite, é a revelação dos últimos dias,
a apostasia que seria característica dos últimos dias. É o que nós estamos vendo. No momento terrível que nós estamos passando, alguém falar que é o momento de conquistar. No momento que nós estamos falando, as pessoas falando que vão promover festas. E é assim como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento. Parecia que não estava acontecendo nada. Até que veio o dilúvio. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, porque não sabe a que hora isso vai acontecer. Esteja atento, preparado, com o caráter de Cristo, vigiando, sóbrio, atento, porque os dias são maus. Igreja dividida vai queimar no inferno, que não é igreja. A igreja que vai subir se uniu a Cristo e vive Cristo, e ama Cristo, tudo é Cristo. A igreja que está fora de Cristo, todo aquele que estando em mim não der os frutos dignos de arrependimento, meu Pai tira. Preste atenção, a maioria da igreja está fora de Cristo há muito tempo, meu Pai já tirou, só vai terminar isso quando jogar no inferno, mas já tirou, mas ainda está vivo, dá para voltar. Amém. Dá para voltar, mas tem muitos que já estão fora há muito tempo. Porque aqueles que dão, os que não dão, meu Pai tira. Mas os que dão, meu Pai vai trabalhando na vida dele, podando, e ele dando mais fruto. Quem está em Cristo, acontece isso. Quem está em Cristo, são vistos pelas boas obras que são reveladas. E essas obras glorificam o Pai. Amém, irmão? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, aniquilou-se, a glória que sempre teve, deixou de lado um pouco, para revelar a humanidade dele, porque ele nunca se separou da glória, amém? Ele revelou a glória do Pai, mas ele tinha que se fazer homem, amém, irmão? Homem como nós, homem que haja em vós o mesmo sentimento, Jesus homem, como ele viveu, é possível um homem aqui, que nasceu de novo, viver, que haja em vós o mesmo sentimento, nossos sentimentos vão ser revelados, nossas vontades vão ser reveladas, nossos interesses vão ser revelados, há um poder que vai ser revelado, aquilo que eu priorizo, eu vou colocar em prática, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, agradar o Pai em tudo, amar o próximo como ele amou, amar os seus até o fim, se entregar, se fez servo, semelhante em forma de homem, e semelhante aos homens, aniquilou a si mesmo, só quis servir. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Cadê o orgulho? Eu sou Deus. Se defende. Se eu me defender, eu estraçalho com a salvação deles. Essa igreja vai subir. E se eu não me enquadrar nessa unidade, para falar a mesma língua, não há controvérsias. De Gênesis a Apocalipse, eles não saíram do padrão. É a mesma linguagem. Impossível não enxergar na Bíblia toda Deus perfeito. A igreja que vai subir, acredite, ela é perfeita, porque os 12, tirando Judas, ninguém falou linguagem diferente, ninguém é a mesma linguagem do início ao fim, um concordando com o outro. Por que a igreja hoje pode eu falar uma coisa e você falar outra? É mentira.
Não tem Calvino, não tem Armínio, não tem o diabo. É a mesma linguagem. Não dá para... Vida de Jesus revela-se como uma única forma. Não tem duas vidas. Uma vida que pode pecar e outra vida que é santa, não peca. Isso é mentira do diabo. Trouxe controvérsia, discórdia. E isso ia ser a característica dos homens ímpios, que o orgulho ia reinar na vida deles. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo. E é Ele que guia a igreja, não debatendo, não com controvérsia, porque só tem uma verdade: Jesus. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus, irmão.